Olá, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Continuamos aqui na nossa versão remota, nesses tempos de pandemia, mas sempre trazendo gente legal para compartilhar conosco as suas histórias e, claro, nos ajudar aqui a refletir sobre tudo isso que estamos atravessando. E o meu convidado desta semana costuma seguir a canção do vento e a bússola do seu coração para realizar os seus sonhos. Ele é um aventureiro, e um aventureiro que não tem pressa. Embarcou em uma das viagens mais ousadas, eu diria, do século XXI. Ele percorreu, vejam só, cerca de 16 mil quilômetros do Canadá ao Brasil, cruzando mais de 10 países aí com seus 3 cavalos que se revezaram ao longo da cavalgada que durou 2 anos e meio. Eu estou falando do brasileiro Felipe Massete Leite, conhecido como Cavaleiro das Américas. Não resta dúvida que nós vamos conversar com um cara que tem perseverança, superação e, claro, muitas coisas a nos ensinar. Felipe, que legal tê-lo aqui, cara. Obrigado por aceitar o nosso convite, cara. É uma honra estar aqui conversando com você, Patrick. Sou fã e obrigado demais pelo convite. Que legal. E você sabe, Felipe, que o teu nome é um dos mais pedidos aqui no podcast, cara. Que a tua história realmente ela é inspiradora. Finalmente chega a hora da gente conhecê-la melhor, né, cara? Que isso, obrigado. Sou muito grato aí ao público, às pessoas que contam minha história, que levam pra frente. E a voz do povo é a voz de Deus, né? Então, vamos lá, vamos ver se esse pessoal vai gostar aí. Com certeza. Tua história é incrível, né, cara? Acho que na descrição já dá pra ter uma ideia o que foi essa jornada, né, cara? 16 mil quilômetros, mais de 2 anos, com seus 3 cavalos. Cara, vamos começar pelo começo. Como é que surgiu essa ideia? E depois vamos cavalgar, enfim, vamos contar essa história toda. Como é que surgiu, Felipe? Cara, tudo nasceu com um livro, a importância da literatura, né? Quando eu era criancinha, meu pai lia o livro para mim do M. Tifley, um suíço que em 1925 arriou 2 cavalos crioulos em Buenos Aires, na Argentina, e cavalgou até Nova York, nos Estados Unidos, e contou essa saga maravilhosa nesse livro aí, que é um best-seller também, e mudou minha vida. Eu era criancinha, eu me lembro na fazenda da família, no interior de São Paulo, cavalgando com meu ponezinho, meu cavalinho, imaginando como seria possível atravessar todos esses países a cavalo, né? Meu nome é Felipe, porque quer dizer um amigo dos cavalos. Meu pai passou essa paixão para mim desde criancinha, então eu sempre fui envolvido nesse mundo, né, dos animais, de rancho, de cavalo, mas o sonho mesmo de fazer uma jornada de longa distância nasceu com o grande cavaleiro M. Tifley. Você ouvia as histórias e foi desenvolvendo uma hora, e acho que eu vou fazer algo semelhante, foi mais ou menos isso? Exatamente, foi um sonho assim que foi crescendo dentro de mim, eu me lembro desde criança, assim, sabe, de falar, um dia eu vou viajar o mundo a cavalo. Nem sabia para onde que eu ia ainda, mas para algum lugar eu ia. E aí, com 9 anos, minha vida mudou completamente. Meus pais acabaram emigrando para o Canadá, uma cidade pequena perto de Toronto. Cresci aqui, acabei estudando jornalismo aqui na faculdade de Ryerson, em Toronto. E no último ano da faculdade foi uma coisa muito forte, sabe? Eu falei, ou eu começo a armar esse projeto, tiro o sonho de dentro do Felipe, do coração e da mente, e ponho no papel, ou eu não faço nada. Quer dizer, teve todo um planejamento. Agora, imagina como é que foi esse planejamento, Felipe, porque, cara, sei lá, você fazer uma travessia tão longa, né, com tanto tempo, é diferente de você pegar um carro e descer uma moto, de bicicleta, porque você tá indo com cavalos, com animais, né, enfim, tem vida ali. Como é que foi esse planejamento? Cara, conta um pouco essa história aí, cara. Com certeza, Patrick, eu sempre falo nas minhas palestras, a sorte não existe. Se eu aprendi uma coisa com esse meu projeto, é isso. A diferença do fracasso e do sucesso é uma coisa, planejamento estratégico, meu amigo, sabe, em tudo na vida. E para mim é vida ou morte. Então, antes de dar o primeiro passo, com 23 anos, a primeira coisa que eu fiz foi escrever o sonho. Como eu falei pra você, ele saiu do meu coração e ele se tornou um projeto daquele momento. Eu nem sabia a importância daquele momento, o que estava acontecendo, mas eu estava manifestando ali, né, aquele projeto, e aí eu comecei a planejar. Eu conversei com cavaleiros de longa distância do mundo inteiro, o Pedroca no Brasil, o Gunter da Alemanha, Bernie Sennett nos Estados Unidos, pessoas que já tinham feito
esse tipo de expedição. Então eles me falaram o tipo de bacheiro que eu tinha que usar, o tipo de cavalo, o tipo de sela, como desenhar minha rota, o que eu tinha que levar no cargueiro. Li todo tipo de literatura que eu conseguia também, em termos de viagem a cavalo. E a outra parte que foi muito importante também foi o money, 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 money. Eu não tinha um centavo, estava ainda no último ano de jornalismo, trabalhando como meseiro aqui, limpando mesa, garçom em Toronto, escrevendo. Então eu não tinha uma ferradura. E essa foi a parte mais difícil, com 23 anos, e nas empresas, e que eles acreditassem que um menino, né, nem formado ainda, ia conseguir fazer um feito quase impossível, né? As pessoas me chamavam de louco, perguntavam se eu estava bêbado, se eu tinha fumado maconha, era impossível. Você vai morrer, você vai morrer. O México, como que você vai cruzar o México a 4 km por hora, meu filho? Eles vão cortar seu braço, sua cabeça, suas pernas, vão queimar você, sabe? Eu escutei de tudo um pouco. E foi quase mais difícil do que a jornada, cara. Eu tive que ter muita força ali no meu taco, muito foco, força e fé, como eu falo, para não desistir, porque teve um momento que eu falei, será que eu tô louco mesmo, sabe? Será que eu tô fazendo a decisão errada na minha vida? Até amigos, às vezes, né? Você acha que as pessoas ao seu redor vão te empurrar para frente e eles te puxam para trás, né? Mas eu acreditava muito, como eu falei, no sonho de criança, era como se toda a célula do meu corpo tava falando para mim, meu instinto, falando para mim fazer aquilo naquele momento. E depois de 2 anos batalhando, aí eu consegui tudo doado, os cavalos, a sela, o dinheiro. Uma produtora dos Estados Unidos, que tem o Lonely Planet, comprou o projeto para filmar um seriado de televisão para eles, e 8 de julho de 2012, morrendo de medo, parecia que tinha uma bolinha de tênis aqui, que não podia sair, sabe, engolindo lágrimas, eu dei o primeiro passo nesse meu sonho de 16 mil quilômetros. Não que não tenha um pouco de loucura no sentido que você passa. Para muitas pessoas eu falei que ia te entrevistar, então, nossa, mas que história, como é que é tudo isso, né? Então tem um pouco dessa questão, sem dúvida nenhuma, mas acho que você tocou num ponto que eu acho importante a gente compartilhar até com quem está nos assistindo e nos ouvindo. Que você tinha dentro de si que era algo realizável, né? Você tinha certeza que era possível fazer. É gozado como a gente tem os nossos sonhos, né? A gente tem e a gente, eu costumo dizer o seguinte, você pode mentir para os outros, mas você não mente para você, né? É uma coisa que está tão forte que você sabe que é possível realizar, né? E te ouvindo me veio um pouco isso. A gente sabe, cara, não é isso? Fala um pouco sobre essa questão. Eu acho que a gente sabe, mas eu acho que existe um monstro dentro da nossa mente, que se chama medo, e não deixa a gente acreditar no que a gente está acreditando, né? Então isso é muito interessante. Eu conheço muitas pessoas hoje, quando eu vou fazer palestras, ou tenho algum evento com o meu livro, que conta os seus sonhos para mim. Putz, Felipe, eu tinha um sonho de viajar a Europa de moto, ou dar a volta ao mundo em barquinho, ou estudar medicina, mas eu nunca me senti preparado, sabe? Eu nunca senti que eu ia conseguir. E eu sempre fui uma pessoa muito positiva. E essa é outra tecla para bater também, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Positividade. Somos seres humanos criados de energias. A energia que você solta para o universo vem para você. Então, eu não teria saído de Calgary em 2012 se eu não fosse uma pessoa extremamente positiva, e eu não teria chego em Barretos em 2014, depois de mais de 2 anos, 803 dias, se eu não fosse uma pessoa extremamente positiva. Então isso sempre me ajudou muito. As pessoas falavam para mim todo dia, 10, 20 pessoas, você não vai conseguir, você vai morrer, você não vai conseguir, mas tinha algo dentro da minha mente, um trigger, que não deixava isso me atingir. A positividade minha era mais forte. E eu falava, não, eu vou conseguir. E por isso que eu falo, às vezes, foco versus fé, não é só fé no seu Deus, cada um tem a sua religião, é fé em você, meu amigo. É fé que sim, você vai conseguir. É o Deus que tem em você, né? Você falou um pouquinho do medo, né? Como é que você lidou com o medo? Enfim, como é que foi a tua reação? Você falou da sua positividade, né? De encarar, né, de jogar as coisas para o universo. Compartilho muito, eu acredito muito, né? A gente precisa fazer o nosso papel, joga, o universo resolve. Mas assim, isso não tirou o medo de dentro de você. Como é que foi a sua relação para lidar com tudo isso? Você agiu apesar do medo, né?
Exatamente, eu pus o medo de lado, eu tava morrendo de medo que eu ia morrer cruzando o México, eu tava morrendo de medo aonde que eu ia dormir a primeira noite saindo de Calgary, eu não tinha nem ideia como é que eu ia conseguir chegar até a fronteira dos Estados Unidos, nem imaginava como é que eu ia chegar até o Brasil, mas eu tava tentando, isso que é importante. Eu poderia fracassar depois de um dia, depois de um mês, depois de um ano, mas o Felipe naquele momento estava tentando, o medo me acompanhou a jornada inteira. Foi narcotraficante, foi gente morta por tiro, foi urso grizzly atrás da gente, foi rio para nadar, montanha para escalar, deserto para cruzar. O John Wayne tem uma frase que é maravilhosa, que eu amo, que ele fala: courage is being scared half to death, but saddling up anyways. Em português seria courage é... Louco? Não, quando você tem... Quando você... qual que é a palavra? Enfim, basicamente mas quer passa dizer... passa o sentido da frase, qual que é? Basicamente quer dizer que você ser uma pessoa que não tem medo é você estar morrendo de medo e arriar seu cavalo da mesma maneira, porque todo mundo sente medo, todo mundo tem medo, mas o que muda as pessoas é aquele que consegue pôr aquele monstro do lado, silenciar ele e mesmo assim, morrendo de medo, dar aquele passo e seguir o seu sonho ou fazer o que seja, né? O medo não pode nos paralisar, né? Ele tem... Coragem é você arriar seu cavalo mesmo morrendo de medo. Ô Felipe, vamos entrar um pouco no que foi essa viagem, cara. Você relatou aí montanha, estrada, rio, enfim, cara, deve ter sido uma epopeia. Você citou o México, então acho que a primeira coisa, como é que foi a passagem pelo México, os narcotraficantes? De fato, você acabou vendo muita coisa. Relata um pouquinho sobre isso, cara. Como é que foi? Cara, quando as pessoas perguntam para mim, hoje essa foi a primeira jornada, né, do Canadá até o Brasil. Depois eu fiz outra do Brasil até o Ushuaia, extremo sul do continente, e fiz a terceira agora que eu acabei de finalizar, que é do Alasca até Calgary. Hoje eu sou o primeiro brasileiro a ter cruzado as Américas a cavalo de norte a sul e a terceira pessoa no mundo inteiro. E quando as pessoas me perguntam qual que foi o país favorito, todos me trataram super bem, mas o México, meu amigo, dessas 12 nações que eu cruzei, não tem ser humano igual o mexicano. Tudo para eles é festa, se está chovendo eles fazem festa, se está seco eles fazem festa, e a maneira, sabe, a humildade, a solidariedade de trazer você para a família rapidamente, já dar o filho no colo e já tá abraçando aquele calor humano, é uma coisa maravilhosa. É um país perigoso, sim, é um país perigoso. Eu cruzei o deserto de Chihuahua, foram 7 dias para chegar na primeira cidade, um lugar onde 80% das drogas que entram nos Estados Unidos tem que cruzar para chegar até os Estados Unidos. Então, muito narcotráfico. A gente viu os caras passando nas caminhonetes deles. No México, o narcotráfico estava perto de mim, mas nunca me atingiu. Agora, na Guatemala, eu vi 2 pessoas mortas por tiro. Em Honduras, eu presenciei um senhor tentando matar sua mulher com 5 tiros, dono da casa que eu estava ficando, que foi a pior noite da minha vida. Para entrar em Honduras, eu tive que fazer amizade com um narcotraficante para poder cruzar a montanha e não morrer. Fiquei na casa dele 3 dias, o cara tinha um zoológico dentro da casa dele, uma mesa que era a réplica da última ceia de Jesus. Foi entrar assim no episódio de Narcos, né? Da Netflix, literalmente, só que o Felipe tava ali de sangue e pele ali vivendo, todo mundo armado, crianças com 9 anos de idade já portando armas, pistolas. E para mim, como jornalista, foi uma experiência única, né, cara? Porque eu não entrei como jornalista, eu entrei como cavaleiro. E o narcotraficante amava cavalos. O cavalo é um idioma universal que abriu muitas portas para mim e me deu essas oportunidades que eu nunca teria se não fosse graças ao cavalo. Cara, eu imagino mesmo, cada história que você tem. E como é que era o processo? Você tinha ali um roteiro, você sabia mais ou menos por onde você ia caminhar, mas onde você ia dormir, as noites, como é que você se reorganizava? Era possível organizar o dia seguinte ou você chegava na cidade e falou, deixa eu ver onde eu vou ficar? Esse tipo de planejamento existia ou não? Então, ela é uma jornada que você faz o planejamento antes de sair e aí você faz o seu planejamento semanal, sabe? Tá. Eu sei que eu ando 30 quilômetros por dia, então se eu tenho que ir de São Paulo para Campinas, exemplo, vão ser 100 quilômetros. Quantos dias eu vou demorar para fazer esses 100 quilômetros? Tem alguma coisa no caminho? Não.
Ah, tá, então eu tenho que levar a minha comida, né? Café da manhã, almoço e janta, mais a água, mais equipamento, para todos esses dias dentro do cargueiro, porque eu tô sozinho, só eu e os cavalos. Então eu tenho que planejar. Aí quando eu chego em Campinas, eu vou conhecer alguém que tem um rancho e aquele senhor vai me ajudar a planejar os próximos 5, 6, 10 dias até a próxima cidade. Aí você vai fazendo esse planejamento de semana em semana. Se não tem nada à noite, quando você termina os 30 quilômetros, você acha um lugar para amarrar os cavalos, um lugar que tem água, um lugar que tem uma árvore. Você deixa eles comer 2 horas, arma sua barraquinha e morre, de tão cansado que você tá, né? Come uma barrinha de cereal ali e dorme de bota e cueca, porque à noite você tem que sair para checar nos seus filhos. Eles são que nem 3 bebês. Né? Que nem você ter viajar com 3 bebês de colo. Só faz coisa errada quando você não tá olhando e depende de você para tudo, para tomar água, para comer, para dormir, para tudo, né? Então você tem que cuidar deles, acorda várias vezes à noite, sai de cueca e bota no meio do nada para cuidar dos filhos. E aí quando você chega nessa cidade, se tem uma casa, se tem um rancho, se tem uma fazenda, geralmente as pessoas não sabem quem que você bate na porta, né? Já tem aquele que é isso, né? Quem que imagina no século XXI um cowboy fedido com 3 cavalos na porta, né? Já saiu do filme de Hollywood, né? E aí você explica o que você tá fazendo, geralmente é o quê? Brasil, país? Como? E aí você pede ajuda, e aí as pessoas te tratam como uma parte da família, não quer que você vá embora no outro dia, e acabou sendo a parte mais especial da jornada. Foram centenas, se não milhares de pessoas que me ajudaram a cavalgar. Sem eles não teria cavalgado um só quilômetro, e hoje eu já fiz mais de 25 mil. Isso que eu ia te perguntar, isso que é muito interessante, né? Você conheceu muita gente, né? Eu acho que, além de se conhecer, e eu quero falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, mas eu queria falar um pouquinho dessa relação, cara, dessas pessoas, o contato com o ser humano, enfim, de várias nacionalidades, hierarquias sociais. Imagino que você deve ter visto tudo, do pobre, do rico, né? Em todos os sentidos, gente com fartura, gente sem ter o que comer. Fala um pouquinho dessa relação dessas pessoas nessa viagem, cara, que deve ser riquíssimo, cara. Acho que Cara, eu tô aqui viajando, demais. Eu tô aqui viajando em tudo que você fala, porque eu acho que tem muito, muito legal, né? Acho que isso que dá sentido às nossas vidas, eu acho, né? 100%, amém, cara. Eu acho que hoje eu sou a pessoa mais rica do mundo, pela experiência que eu vivi, sabe? Eu hoje vivi uma vida mais repleta, mais cheia do que pessoas que vivem 90 anos na Terra, e hoje eu tenho 33, cara, a parte mais doce disso tudo, a melhor parte foi essa oportunidade de entrar na casa das pessoas a cada 30 quilômetros do hemisfério aqui que eu fiz, né, do Alasca até o Ushuaia, e comer com eles, cara. E o que eu aprendi, o que eu posso falar para você, que somos todos iguais, sabe? We are all inherently the same. Vai mudar a cor da pele? Vai mudar. Vai mudar o passaporte? Vai mudar. Vai mudar a conta bancária? Vai mudar. A religião? Muitas vezes. Mas o coração, sabe? A vontade de amar e ser amado, de querer o melhor para a família, de reclamar de política, de torcer por um time de futebol, sabe? Isso é tudo igual, cara. Quando eu tava ali jantando com o narcotraficante, ou com o político, ou com o cara que trabalhava num ranchinho ali, que morava numa casa de madeira, que tinha uma galinha que ele sacrificou para me dar de comer aquela noite, sabe? Aí você vê que todo mundo é igual. Aí você vê realmente, você não lê num livro, você não vê num documentário, você tá sentindo ali, sabe? Enquanto você toma aquela cervejinha com aquele senhor que te conta que ele tem mais fé no narcotraficante do que no político, porque o político mata do mesmo jeito, mas pelo menos o narcotraficante tem a coragem de puxar o gatilho, sabe? Então isso foi muito enriquecedor para mim, sabe? Foi uma experiência. Eu falo que eu estudei jornalismo em Toronto, mas eu estudei, sabe? Eu fiz um mestrado em humanidade na cela, sabe? Porque me mudou como pessoa, sabe? A humildade, a gratidão que eu tenho hoje no meu coração com essas pessoas que me deram tudo que eles tinham, cara. Não me conheciam, sabe? Eu não sou do país deles, eu não sou familiar, eu não sou amigo. O cara sacrificou a única galinha que ele tinha para me dar de comer, sabe? Ou cavalo machucado, ele transportou aquele cavalo 100 quilômetros para me ajudar, sabe? Muitos atos de bondade, sabe? Hoje eu falo para você que 99,9% das pessoas são pessoas igual a gente, do bem, que querem o melhor pelas suas famílias, sabe? Pelo mundo, pessoas que são trabalhadoras. Fiquei em muitas
fazendas e ranchos, pessoas que hoje só levam a paulada na cabeça, que são julgados, que ninguém entende, mas que põem comida na nossa mesa todo dia, que trabalham mais do que qualquer pessoa que eu já vi. E isso eu só aprendi porque eu entrei na casa deles, sabe? Muito legal. Tem muita sabedoria, né, nessa jornada toda, né? Acho que a questão não é ter ou não ter, né? Ou ser inteligente ou não, mas tem muita, eu digo inteligência no sentido de estudo, é uma outra coisa, mas tem muita vivência, né, cara? Eu acho que essa jornada que você imprimiu aí, você conviveu muito com pessoas sábias, né? Acho que cruzando cara, todos esses... Eu vi o mundo como pouco, sabe? Marco Polo, Charles Darwin, Anne Chifley, sabe? Eu tive essa oportunidade de conhecer essas pessoas que você está falando, essa sabedoria que hoje a gente não dá muito valor, aquela mão que parece assim a árvore, assim, de tão trabalhada, sabe? Aqueles olhos que parecem que estão sempre chorando, aquela pele, sabe? Toda marcada do sol, aquela conexão com a terra, com o natural, sabe? Hoje a gente mora em prédios, a gente aperta a descarga e nossa merda vai embora, e parece que a gente não caga mais, né? É muito interessante isso. Agora, o cara do rancho, da fazenda, ele sabe onde vai a festa do animal, ele sabe que ele não pode poluir o rio porque o cavalo, o gado dele tem que tomar aquela água. Então tem uma ligação muito mais forte, sabe, com o mundo natural, que eu acho que hoje é o nosso maior problema que a gente está vivendo hoje, essa falta de conexão. Perfeito, perfeito. Ou, sei lá, uma criança hoje nos grandes centros urbanos que vai no mercado, pega uma cenoura, mas não sabe nem de onde veio a cenoura, né? Eu já pego pronto, né? Acho que ali você tem toda uma... Ou você tem crianças, né? A gente vê hoje esses cantores e cantoras brasileiros que têm uma influência gigante, falando coisas nada a ver, né? Quando a gente fala da pecuária, do agronegócio, eles formam opiniões, né? Querendo sim ou não. A gente no Brasil celebra aqui, é cantante de funk, infelizmente é atriz e ator, né? Por isso que a gente não tem um Nobel Prize até hoje, muito triste. Mas onde estão os poetas, né? Os grandes PhDs do país que se entendem, né? Então infelizmente, mas faz parte. E é interessante que a gente começou o nosso papo aqui você falando um pouco de literatura, né? De que forma a literatura te influenciou e materializou um sonho que você ouvia do seu pai, enfim, isso é muito legal. Ô Felipe, cara, foram 12 países, né, nessa jornada de pouco mais de 2 anos, você já retratou que você conheceu gente de todos os tipos, isso é muito, muito legal, muito, muito vivo. Mas eu acho que, além de tudo, você se conheceu muito, né, cara? Porque acho que tem mais do que uma viagem de conhecer gente, você fez um mergulho interno, né, na sua vida, porque você ficou muito tempo sozinho com seus cavalos, né? Acho que ali você devia ter um diálogo. Fala um pouquinho desse papo do Felipe com ele mesmo, cara, com a sua jornada, enfim, acho que é interessante, cara, saber. Com certeza, isso também é uma riqueza muito grande, sabe? Hoje, quando eu faço minhas palestras e eu vou perguntar para você, eu sempre pergunto, né? Então vamos lá, Patrick, ano passado, 2019, quantos dias você passou sem falar com ninguém de 365, seja assim ou sem a internet? Quantos dias? Pouquíssimo, né? Pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Muito pouco. Eu ainda tive um processo em 2018 do meu sabático que eu me desliguei um pouco, mas eu ainda fiquei nos grandes centros. Mas é uma provocação que você faz extremamente atual, é isso mesmo, né? Claro, e eu era igual, sabe? Eu era igual. É WhatsApp, é Instagram, é Facebook, é gente aqui, é gente ali, você vai de um lugar pro outro, muita gente. E isso não deixa a gente pensar direito, sabe? Não deixa a gente refletir, não deixa a gente ter uma conversa interna, que é muito importante, né? Às vezes você põe a sua felicidade de lado porque você está extremamente ocupado, você não tem tempo nem de pensar qual é o seu sonho, o que te faz feliz, por que você está fazendo aquilo. Nem você sabe, porque você está tão ocupado ali, e algumas pessoas gostam disso, né? Porque dá medo quando você para tudo, tem a conversa interna e tem respostas difíceis. Muito difícil da vez e dá muito medo, porque como que eu vou sair desse relacionamento? Como que eu vou mudar de emprego? Isso dá medo pra caramba, mais medo que viajar a cavalo do Canadá até o Brasil, eu acho. Mas isso foi a minha jornada, foi uma jornada interna gigantesca. Tinha dia que eu passava 5, 6, 7 dias sem ver ou conversar com um ser humano. O primeiro dia eu cantava, eu sou o pior cantor da história. O segundo dia eu falava com meus cavalos, eles não respondiam. O terceiro dia eu tinha uma conversa interna. Uma meditação. Quem que é o Felipe? Por que eu tô aqui hoje? Aonde eu quero estar daqui 10 anos? Por que eu fiz aquilo 5 anos atrás?
E isso me fez uma pessoa muito mais forte do que antes. Hoje eu sei que meu limite é muito mais além do que eu imaginava. Hoje eu sei quem o Felipe é, e eu sei que as rédeas da minha vida estão na minha mão. E o momento que eu não estiver feliz com o que está acontecendo ao meu redor, eu quebro tudo. Eu quebro tudo e mudo. Eu vi que material é uma jaula, é uma prisão. Não gosto, não tenho nada, eu tenho uma mala. E é só isso que eu quero ter na minha vida. Não quero ter casa, não quero ter carro, não quero ter apartamento. Isso é uma escravidão que as pessoas vendem, né, hoje, que você tem que ter. E eu vi que eu não quero ter nada, cara. A felicidade está nas coisas pequenas. Tá num abraço com seu avô, que você ama tanto, com a sua família, sabe? Você tá passando tempo. O tempo a gente não consegue comprar, o tempo passa cada dia mais rápido e não tem como voltar para trás. E se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada é que tudo tem um final. E em um piscar de olhos, essa oportunidade que a gente tem hoje de viver, de aprender, pode acabar. Então aproveita e não vive por ninguém, porque vai passar muito rápido. Assino embaixo. Eu acho e você trouxe um ponto que eu acho, eu até falo aqui em algumas das entrevistas, quando esse assunto surge, né? A gente passa grande parte da nossa vida em busca do extraordinário, quando na verdade a vida está no ordinário, né? No simples, no singelo, no dia a dia, nas coisas, nas relações, o que nos torna humano, né? E você sabe que é muito interessante que quando eu fiz a minha primeira jornada ainda, inexperiente, minha primeira aventura, eu achava que a minha chegada em Barretos, que foi triunfal, os caras fizeram um monumento, meu dos cavalos, eu com 27 anos tinha um monumento, hoje tem 2, e isso tudo foi legal, sabe? Mas o dia que eu acordei depois de Barretos, que eu entrei naquela arena com 40 mil pessoas, batendo palmas, chorando comigo, foi o pior dia da minha vida. Porque eu vi que aquilo que eu estava correndo atrás não era nada, não era aquilo. Entendeu? Eu era o mesmo Felipe no outro dia, não mudou nada. Eu tinha um monumento, e daí? E daí? Aí que eu aprendi que era a jornada, não onde eu ia chegar, mas o dia a dia, o que você está falando, os momentos, o dia a dia. E isso foi um grande aprendizado para mim, porque o que tinha que ter sido o ponto mais alto da minha vida foi o ponto mais baixo da minha vida. Porque depois de sonhar a vida inteira com aquilo, depois de lutar 2 anos para sair, lutar ainda mais 2 anos e meio quase para chegar, eu vi que não era nada, não tinha nada no final, sabe? Não tinha nada, eu não mudei, eu não cresci um terceiro braço, não nasceu um olho na minha testa, ninguém depois, sabe? Não mudou, eu era o mesmo Felipe, isso foi muito interessante. Porque é o caminhando que se faz o caminho, né? Eu acho que é um pouco isso, até uma das entrevistas aqui também, o Valdemar Niklevitz, o primeiro brasileiro a escalar o Everest, ele teve um papo aqui comigo, ele falou, olha, é claro que é legal você chegar lá no pico máximo, mas o legal é o caminho todo, né? Essa jornada que você vai percorrendo. Acho que no teu caso foi muito, muito parecido, né? Acho que é isso, né? E a nossa é a jornada da vida, né? A gente sempre quer mais, né? Você quer terminar a faculdade, aí você quer um emprego, aí você quer um emprego melhor, que você precisa de mais dinheiro, aí vem mais dinheiro, você gasta tudo do mesmo jeito, e a gente tá sempre, sabe, a gente é um cavalo com alguém com uma cenoura na nossa frente, parece que a gente nunca chega na cenoura, né? Você tá ali, você não tá vendo nada ao seu redor, e eu acho que às vezes a gente tem que, o que tá acontecendo agora, eu acho que essa pandemia é terrível, né? Não quero falar nada bom disso, pessoas estão perdendo sua vida, sua liberdade, mas vai ter um lado, eu acho que muito positivo disso, que são as lições que vai nos deixar aqui, né? A gente está aprendendo tudo que eu aprendi esses 8 anos, né, que durou o projeto, que eu fiz as 3 jornadas, eu acho que a gente está aprendendo agora, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Aliás, queria trazer um pouquinho para esse momento também, o seu olhar sobre tudo isso, porque a gente está falando um pouco de sonhos, né? Você conseguiu materializar os seus sonhos, né? Nessa jornada muito legal, teve coragem, teve atitude. Você acha que esse momento que a gente está vivendo e que, de alguma maneira, todos nós, né, ao redor do mundo, estamos tendo que ficar recolhidos, né, fechados em nossas casas, nas nossas quarentenas, cada um dentro das suas possibilidades. Você acha que isso, de certa forma, vai trazer um despertar sobre o que faz sentido na vida, o que você falou muito, né, que você não quer bens, que você quer mais é viver. Você acha que a gente vai mudar um pouco esse conceito do que é necessário para viver e do que é supérfluo, quer dizer, aquilo que não faz sentido? O que você pensa sobre isso, Felipe?
Com certeza, cara, com certeza. Eu assisti uma entrevista sua com o Almir Klink, né, um grande herói brasileiro também, e ele falou a mesma coisa, né, que ele acha que vai mudar muitas coisas, e eu acredito muito também. Eu acho que essa pandemia, você conversa com, eu leio muitos livros, né, de pessoas que vão em grandes jornadas, e muitas delas mudam a sua vida quando ela tem um momento dramático, né, quase morreu no acidente de carro, quase afogou, e aí, quando sai do hospital, fala... Mudou, meu amigo, mudou, eu vou viver minha vida completamente diferente. E eu acho que esse momento vai ser igual, mas em uma escala muito maior, global, né? E acho que, como eu falei antes, vai vir muita coisa positiva, muita coisa boa disso. Eu acho que as pessoas vão refletir nas suas vidas, o que é extremamente importante, o que não é, o que vale a pena, o que não vale. Eu acho que é um momento perfeito de você recomeçar a sua vida, sabe, no 45 do segundo tempo. Acho que vai ser uma maneira fácil para as pessoas falar, pô, mas se eu não estou feliz nessa profissão, nem existe mais minha profissão, por que eu não mudo, já que agora é a hora, né? Então eu acho que vai deixar muitos aprendizados aí. Enfim, como eu falei, não é uma coisa positiva, né? Muitas pessoas aí perdendo sua vida, perdendo sua liberdade, é uma coisa assustadora. Eu tô preso aqui no Canadá agora, não sei, meu voo foi cancelado, não sei como é que eu vou voltar ao Brasil. A piada agora dos meus amigos é, Felipe, você fez o treino de 8 anos, agora é a vida real, meu amigo. Agora você vai ter que voltar ao Brasil a cavalo de verdade. Por isso que eu fiz a jornada, foi um treinamento. Porque não tem voo do Canadá e tá todo mundo na mesma tempestade, né, em barcos diferentes. Mas se eu tenho uma coisa para falar para você é essa. Um dia um jornalista perguntou para mim, Felipe, qual que é o ponto mais alto da sua jornada e o que você aprendeu? Qual que é o ponto mais baixo e o que você aprendeu? E eu falei o ponto mais alto e fiquei pensando o que eu aprendi. E cheguei à conclusão, cara, que nos pontos altos eu não aprendi nada. Eu não aprendi nada. Eles me ajudaram, me deram força para continuar. Mas é nos pontos baixos da vida que a gente aprende as coisas de verdade. Então eu tenho certeza que todo mundo está passando dificuldade aí. Positividade, meu amigo, minha amiga. E saiba que você vai sair desse momento muito mais forte do que você entrou. Tem que acreditar mesmo, né? Eu acho que esse é o sentido. Você falou pontos altos e pontos baixos, né? E você acabou de citar, né? As grandes transformações acontecem quando ou a pessoa sofreu um acidente ou perdeu um ente muito querido, né? Que aí te leva para essas mudanças. Mas te ouvindo a tua história, é interessante porque a gente pode levar esses sonhos adiante, né? A gente consegue, é possível, a gente não precisa talvez... É aquela velha expressão, né? É pelo amor ou pela dor, né? Que normalmente a gente muda, né? Mas talvez pelo amor, talvez seja até mais fácil, né? Ainda que a gente tenha que sofrer muito para essa mudança. E eu acho que, como mensagem, te ouvindo, para quem está passando por tantas coisas agora, talvez esse seja um momento mesmo, né, Felipe, de levar os sonhos adiante, de fazer aquele planejamento. Você não está feliz no teu trabalho, ainda que venha uma crise econômica aí pela frente, mas dá o primeiro passo, né? Acho que a gente... Nunca você vai dar o segundo passo se você não der o primeiro, né? Acho que... Exatamente, exatamente. E o primeiro passo não é você dar o primeiro passo no seu sonho, é você dar o primeiro passo no planejamento. E eu acho, como eu falei, muitas pessoas hoje têm não sei o que é, mas está engrenado na cabeça deles que tudo é sorte. Quando saía minha matéria no Fantástico ou nos grandes meios, era 5 mil comentários e 4.999 era a mesma coisa, isso que é ser milionário e não ter o que fazer. Se eu fosse rico assim também, só ia viajar o mundo. Sabe, ninguém tava lá quando o Felipe tinha 23 anos, todo mundo chamando de louco, morando num apartamento pequenininho em Toronto, trabalhando 2 empregos e à noite trabalhando até 4 horas da manhã no meu projeto, no meu quarto de guerra, que eu colei papel na parede inteira e comecei a planejar, sabe? Eu não tinha nada, eu não tinha uma ferradura. Então tira isso da sua cabeça, sabe? Pra mim hoje tudo é desculpa. Ah, mas eu não tenho dinheiro, desculpa. Ah, mas desculpa. Você quer? Você quer com seu coração, com sua mente, com seu tudo? Essa é a primeira pergunta. Vai ter sacrifício? Vai ter sacrifício pra caramba. Vai ser difícil? Vai ser muito difícil. Mas, meu amigo, vai valer a pena. Vai valer muito a pena. E o propósito, sabe? Eu acho que o propósito é muito ligado a muitas coisas que a gente tem hoje no mundo. A gente fala de depressão, ansiedade. Quando eu cheguei no Brasil, depois da primeira viagem, como eu falei pra você, foi o momento mais baixo da minha vida. E várias coisas aconteceram que me levaram pra um lugar muito negativo, sabe? Eu tinha sintomas de sentimentos que soldados têm quando eles voltam da guerra, sabe? Muito pesadelo, ansiedade, começo de depressão. Eu vi muita coisa errada. Eu quase morri várias vezes, quase perdi meus filhos, meus cavalos várias vezes. Então, foi um momento muito difícil.
até eu encontrar o propósito na minha vida de novo, que era ajudar o hospital de amor, o hospital de câncer. Aí eu fui na segunda jornada e a felicidade voltou, a harmonia voltou na minha vida, a harmonia, sabe? Se você não tá bem mentalmente, espiritualmente, sabe? Fisicamente, não é só um, é todos juntos, sabe? E o propósito, por que você veio aqui, sabe? Por isso que eu sempre falo, quando você puser a sua cabecinha no travesseiro, tenha uma conversa interna com você mesmo. E se você não estiver feliz, busque a sua felicidade. Qual que é seu propósito? É muito importante, cara, é muito importante. Cara, é muito legal essa mensagem que você passa, porque eu compartilho. É isso, a gente Claro. a gente arruma muitas desculpas. Claro, todo mundo tem seus problemas, não Claro, tem, a claro. gente não vai negar suas dores e suas alegrias. Mas Claro. assim, quando você quer, que você busca, que você imponha, e com todas as dificuldades, você falou das questões de dinheiro para fazer esse sonho, é muito fácil alguém ir lá e comentar, ah, esse aí é aquilo, esse tem dinheiro, ninguém sabe da história da gente, né? Aí a gente só precisa estar equilibrado com a gente mesmo, né? Para não reagir, cada um vê da sua maneira, mas assim... como eu disse, a gente não mente pra gente, a gente sabe das nossas forças, né? E acho que você trouxe a palavra propósito, acho que propósito carrega isso, e acho que esse momento que a gente está vivendo, Felipe, é para isso materializar ainda mais, cara. A gente talvez entender aqui, porque mais do que uma entrevista, também uma conversa que a gente está tendo aqui, essa ideia também do programa, não é só a entrevista, é um papo, né? Claro. Esse momento é especial, cara, para a gente olhar, a gente refletir, parar, porque quando a gente para, né, a gente tem uma falsa ideia que no vazio você não está fazendo nada, mas é no vazio que as coisas se constroem, né? As grandes ideias surgem na hora que você está... Que você devia estar ali cavalgando nas suas pazes, enfim, que acho que isso que E longe disso, interessante. Longe disso. Eu estava lendo um artigo esses dias atrás, o mal que isso faz para nossa mente, cara, sabe? Para você criar, ler livros, gente, ler livros. As ideias que você tem quando você está lendo um livro, não até vendo um filme, que às vezes tem que parar para escrever em algum lugar, isso tira a nossa habilidade de fazer isso. Então, passe algumas horas por dia ou por semana longe. Eu sei que é uma coisa maravilhosa, nos conecta. Hoje em dia está salvando a vida de muita gente, aí poder conversar com os familiares. Eu usei muita tecnologia na minha jornada, era a única maneira que minha mãe sabia se eu estava vivo ou não, depois de 5, 10 dias no México sem conexão. Tadinha da minha mãe, sofreu muito, amo ela, mas fique longe do telefone um pouquinho, por favor, leia, saia para caminhar, brinque com os seus filhos, porque aí vem as grandes ideias da nossa vida, né? Legal. E os seus pais estão aqui no Brasil ou estão aí no Canadá? Meus pais estão no Brasil. Espírito Santo do Pinhal, a cidade mais linda do interior de São Paulo, do mundo. Olha isso, você jura, Espírito Santo do Pinhal? Você sabe que a minha avó, ela é de um pequeno distrito que eu não sei se pertence a Andradas ou Espírito Santo do Pinhal, que se chama Gramínea, São João da Grama. São João da Grama, você tá louco, já tomei muita pinga lá na grama, filho. Nossa, a gente é parente, nem sabia. Poxa vida, a minha avó nasceu ali naquele vilarejo. Minha avó tem uma história incrível de superação de vida. Minha avó perdeu o pai, a mãe saiu com os 3 filhos, ela dormiu naquele coreto, sabe aquele coreto que tem ali na grama? Eu também já dormi naquele coreto, não, tô brincando, mas sei onde que é. Poxa vida, então eu conheço a região ali, tinha as festas de juninas na igreja ali, tem aquela igreja de fundo. Olha que interessante, eu não sabia que você era de Pinhal, pô. Sim, sou de Espírito Santo do Pinhal, vai ter que ir lá então para tomar um café lá, comer um churrasco lá em casa, hein? Ah, demorou, vai ser legal, pô, acho que história incrível, minha avó, eu vou muito ali, né, porque é do lado Andradas e Pinhal, né? Isso, Andradas é Minas, Pinhal é São Paulo, né? Isso, exatamente, mas uma região maravilhosa ali que a gente tem, né? E muitas pessoas não conhecem, né? O brasileiro é muito de sair do país, vai para Bahia, vai para o sul, mas muitas pessoas de São Paulo agora estão conhecendo ali aquele interior de São Paulo, que é maravilhoso, cara, muito lindo. Que legal, a gente vai qualquer hora fazer um churrasquinho lá e tomar uma cerveja sem dúvida nenhuma. Felipe, a gente tá caminhando aqui já para o fim da nossa conversa. E, aliás, a gente poderia ficar aqui pelo menos uma meia hora, mas, enfim, temos que encerrar. É uma marca aqui do programa você indicar, né, um livro que você acha que é interessante compartilhar com quem nos ouve, quem nos assiste, e escolher a música que vai encerrar, cara, o nosso papo também.
Ó, eu sou muito fã de um cara que batalhou muito para chegar onde ele chegou também, todo mundo acha que foi fácil. Gustavo Lima, fala comigo, bebê! Respeito o embaixador. Ele é embaixador de Barretos e esse ano eu fui embaixador do maior rodeio do Canadá, primeiro brasileiro. Então a gente tem o embaixador junto. Saudade sua, porque eu tô com muita saudade do meu Brasil brasileiro. Gustavo Lima, saudade sua. Bora lá. A música, né? Isso. E o livro? Que livro você indica? O livro, eu vou para um livro que mudou minha vida também, né? Não sabia no momento, li muito novo, mas hoje, quanto mais eu penso, estou relendo agora de novo, O Alquimista, do grande Paulo Coelho. É um livro tão simples, cara, e eu dou tanto valor na simplicidade hoje em dia, sabe? E é um livro tão que você termina de ler ele, dá vontade de fazer outra jornada, te mostra que se você quiser, o universo vai conspirar ao seu favor, e é uma linda jornada também, muito bem escrito, sou fã, então bora ler O Alquimista. Que legal, Felipe. Pô, foi ótimo o papo contigo, tua história é incrível, enfim. Aliás, quem quiser ler o livro, né, O Cavaleiro das Américas, está em todas as livrarias aí, onde você detalha, aqui você trouxe umas pinceladas do que foi essa longa jornada, enfim. Grande abraço, querido. Obrigado mais uma vez. Abraço e obrigado a você pela oportunidade. E o 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana, sempre trazendo um entrevistado legal, que tem histórias para compartilhar conosco aqui nesse programa, tá bom? E se você tiver alguma indicação, como muitos já indicaram, o Felipe, inclusive, foi indicação das pessoas que entraram lá no meu Instagram, sugerindo o nome, vai lá, é o Patrick Santos, _oficial, e deixe lá também a sua mensagem. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá.